salva de palmas já agora para estas grandes mulheres aqui neste lindo painel. E sem perder mais tempo, vamos começar aqui com a nossa conversa, dizer que é mesmo, este debate vai em modo de conversa. Elas estão aqui para partilhar a sua experiência como mulheres que estão no mundo da criatividade, especificamente na música, e que possamos, entre nós, entre vocês, partilhar as vossas experiências. A minha primeira pergunta, olha, vou começar, Xixa, vou começar por ti. Tens uma vaga experiência, longa experiência nas indústrias criativas. Em linhas gerais, de forma muito resumida, partilha aqui a tua jornada. Os anos de carreira são longos, mas a gente aprende sempre coisas novas. Por exemplo, quando sempre comecei com canto e dança, né? Fui à escola nacional de dança e lá temos que aprender os nossos ritmos moçambicanos. Mais tarde, com o andar do tempo, temos a dança contemporânea, temos o balé, temos muitas outras coisas, inclusive a música. Então, juntando estas duas coisas que sempre estiveram em casa, na verdade, tendo o pai músico e mãe que dançava como hobby, porque ela era executiva, né? A formação dela é como executiva, secretária executiva. Juntei estas duas coisas e foram crescendo dentro de mim. Nós brincávamos chuchuqueta, fazíamos essas coisas todas. E a gente pensa que aquilo é brincadeira. Hoje eu descobri que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Aquilo são habilidades. São habilidades que a gente tem e temos de cultivar. Então é cultivar arte. E foi assim. Mais tarde juntei-me a jovens super sérios na área musical. Que K10. Trabalhei também com o tio Stuart Sukuma, trabalhei com o Félix Moya, trabalhei com, por exemplo, o Roberto Isaías, né, no projeto dele a solo. E são pessoas super sérias quando se trata de música. Era isto que eu estava à procura. Porque o início é sempre aquele de música, é de moloenes, é de pessoas que não querem estudar, é de pessoas... são muitos adjetivos da pior conduta. Mas tendo o pai músico e não viu um moloene, quem disse que todos têm que ser moloenes? E depois investigar por que chamam os outros de moloenes? Afinal vem da frustração. E a Xixa quer ser frustrada? Não. Como não ser frustrada na música? Aderir à classe artística sem frustração. Se juntar aos melhores, se juntar aos bons, se juntar aos sérios, aos que trabalham de verdade. Fui crescendo nesta onda e fui me juntando sempre às pessoas sérias, que até fui parar, ganhei 2 prémios, né? O primeiro foi Revelação, como artista, jovem, acho que eu tinha 19 anos, comecei a cantar em casas de pasto, ganhei depois o prémio de melhor voz. Depois daí recebi o convite para trabalhar em Cape Town com uma banda super sérios, que a maioria eram estudantes da UCT, na área de música. Então, fui trabalhar com estudantes, com professores também. Era isto que eu queria, era isto que eu estava à procura. Então, como é que a gente faz? Se junta a gente que tem o mesmo pensamento que nós, o mesmo fio, né? A mesma linha, o mesmo objetivo, a mesma perspectiva. Em Cape Town trabalhei ainda com outros africanos que têm a sua arte muito séria. Que a arte deles é séria e eles trazem o que é deles para a África do Sul. E é difícil o moçambicano levar a sua arte para fora. É muito difícil. Nós tínhamos esses momentos, mas lá atrás, no tempo de Samora, temos um bom arquivo de música moçambicana, mas no passado. E eu, nesta era, o que é que eu vou fazer? Foi basicamente isso. Não sei se paro ou...
boa introdução, vamos parar porque vou saltar daqui do teu historial, este pequeno percurso, Muthoni, para perceber. As a Kenyan, ok, em português. Ok. Como artista keniana, e para além de cantares, tu tocas um instrumento. Sentiste esta dificuldade de te posicionares no mercado sendo mulher? Então, se eu for tocar alguma coisa, tenho que encontrar alguma coisa para me ocupar, eu vou saber a resposta quando meu pai me perguntar. Então, eu levei. Então, senti como fã, porque era algo bom. E quando eu fui à escola secundária, porque então eu decidi entrar numa banda, porque eu já tinha habilidades, então foi muito fácil para mim cultivar isso. Mas eu não achei que fosse fácil até que tivesse o primeiro contato. Então, primeiro tive que desenvolver aquilo, um interesse. Já tinha um grupo naquele momento. Então, um dos meus amigos já que disse: você precisa de levar esse assunto de bateria com muita seriedade, porque se você for uma africana e navegando no seu espaço, você precisa de ter aquilo, uma coisa que vai te identificar de onde você vem. E a segunda coisa que ele me disse foi percussões como parte de si, como parte da música. Isso vai ser aquilo se você quiser aquilo, explorar aquilo hip hop ou alguma coisa, isso estará dentro do seu DNA. Então foi quem me encorajou para eu entrar nisso. Então as percussões que eu tocava não era da coisa da minha comunidade. Essas percussões que eu tocava vinham de uma outra comunidade. Na Quênia nós temos 42 grupos étnicos. Então o que você abraça pode não ser seu, mas você precisa de coisas, integrar isso dentro de si. Então é necessário que você aprenda de alguma cultura. Então eu não sabia qual era mesmo a verdade, mas eu pude perceber que foi algo que trouxe aquilo um valor acrescido na minha carreira musical, os conselhos que eu recebi do meu colega. São realidades que eu diria, olhando assim de forma temporal, são diferentes. Quais são os desafios que tu encaraste quando, vamos lá, sonhaste ou decidiste que ias entrar na indústria musical? Quando eu comecei a cantar, na verdade, quando eu comecei a sonhar em cantar, vou aqui vos segredar uma coisa: a primeira artista que apareceu à minha frente foi a Dama do Brinco. Então, peço uma salva de palmas para a Dama do Brinco, por favor. Eu venho de uma família super religiosa, islâmica, então não era uma cultura assim muito bem aceita música. Quem faz música vai virar marginal, quem faz música não vai ter uma vida digna e por aí fora. Eu comecei a escutar músicas da Adele, na altura, e foi a única artista assim que eu podia escutar, porque ela cantava em inglês, então meio que inglês não era uma coisa muito normal na nossa comunidade, né? Nem todo mundo sabia falar inglês, então ninguém entendia o que ela estava a dizer. Comecei a cantar e tudo mais, em todas as festinhas eu cantava, e a minha mãe até pensava que eu ia ser MC no futuro, porque eu em toda festa tinha algo para fazer. Cresci, nos meus 13 anos, ou 14 acho eu, o Cier Boy, que é um videomaker nosso, levou-me para o estúdio e disse: não, mana, vamos lá tentar gravar uma música. Gravamos a música ficou muito boa. Depois eu lembro-me que a minha mãe disse assim: epá, deixa eu mandar para umas pessoas, vamos ouvir o que é que eles têm a dizer. Mandou, na altura acho que foi o Mission Oliveira que escutou. Ele disse: não, gravem mais uma música. A gente gravou mais uma música, gravamos Perder, que hoje tem 7 milhões de visualizações. Para uma cantora mirim, isso é uma coisa muito grande. Comecei a cantar, logo no início comecei a ter fama, já tinha que
me afastar quando eu estivesse nos sítios, ou então se viesse alguém tirar foto eu não sabia como reagir, porque não era algo normal, ninguém está habituado a começar a cantar e logo ser conhecido. Nós estamos habituados que os moçambicanos não batem, como dizem. Começou a cantar tem que ficar 10, 15 anos para conseguir bater. Então tive vários desafios. O facto de ser de pele um bocadinho mais clara no nosso país é uma coisa não muito normal. Se tu começas a cantar, vão pensar que porque tu achas que tens a cor que tens, podes ter o que queres ter, enquanto que não é assim. Então, não só a minha idade, eu era muito, muito nova, eu nem 15 anos tinha, comecei a cantar, e no nosso país diziam que não, tens de ter pelo menos 18 anos para poder viajar e por aí fora. Então foi muito, muito complicado. Foram dias muito negros logo no início, mas graças a Deus eu tive a minha mãe como manager e ela sempre esteve do meu lado a apoiar, e tive a Brando Ice, que é quem me abraçou nesta caminhada, e consegui chegar aqui onde eu estou hoje. Estar num painel destes com mulheres maravilhosas é uma honra. Fiona, percebemos aqui que elas vêm de contextos diferentes. Em algum momento os desafios cruzam-se naquilo que é a evolução e desenvolvimento das suas carreiras, mas a pergunta que eu ia te colocar é que, em termos de, para além dos desafios habituais, comum, que é a aceitação, a questão do género, estes desafios, ainda tem a questão da internacionalização da música. E temos aqui contextos geográficos ou culturais bem patentes. Temos Quênia, temos a Seychelles, que já tem uma experiência a nível da África do Sul e outros países africanos. A Seychelles ainda a parcela a começar o contexto moçambicano. Então, como é que é, como o Spotify, as dificuldades que elas enfrentam? Existe muita dificuldade para a internacionalização, para o trabalho que elas fazem? Como é que tu vês esta questão? É interessante ouvir que no seu começo tiveram coisa, todos mencionaram que tiveram aquilo, igreja como o seu background. Isso é muito interessante, porque eu também comecei na igreja, eu também comecei a cantar na igreja. Eu vi que não era uma boa ideia, mas isso me tornou curiosa até este nível. Respondendo à sua questão, primeiramente eu vou falar um pouco da minha história aqui, embora eu vivo na África do Sul, mas eu não sou sul-africana, eu sou de Uganda. E eu sou ugandesa, nascida no Quênia, cresci nos Estados Unidos, no Reino Unido. Eu já estive em muitas culturas, também cresci no Uganda. Então, parte da minha vida eu passo a tentar entender outras culturas, para conseguir aquilo, sobreviver e comunicar-me. E eu penso que, pessoalmente, isso então tornou um instinto natural. Eu não me esforço para estar no meio de pessoas que não são como eu. Levou algum tempo, por exemplo, ir para a África do Sul. Eu fui para a África do Sul como adolescente, foi um desafio. Entrar num país em que estava a desmantelar o sistema do apartheid, como uma criança negra. Eu sou de um país em que, em Uganda, nós não temos racismo, mas temos a questão do colonialismo. Mas ver a África do Sul, ela mencionou a questão do coso da pele, a Parcela falou da questão do coso da pele, mas na África do Sul, eu podia estar a pensar que, estando na África do Sul, iam dizer, ok, ela é muito escura, porque ela vem de Uganda. Então, essas coisas todas, sempre me fizeram entender que ser aquilo, alguém que está fora do coisa, uma cultura, isso dá-te a possibilidade de poder perceber como é que você deve transmitir cultura para si mesmo. Então, no meu trabalho no Spotify, eu sempre entendi que a música é universal. Um dos músicos favoritos
Maria Andrade é da Espanha, é a minha cantora favorita. Ela não canta em inglês, ela canta em espanhol. Então não precisa, aliás, é de Portugal, não Espanha, mas tu não precisa de entender aquilo português para você entender a música que ela faz, porque a música é a expressão universal. Então nós precisamos... eu lembro-me que no passado as rádios, as televisões costumavam fazer decisões nos Estados Unidos. Eles podiam dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, que a música para ser muito conhecida tem que ser cantada em inglês e essas coisas todas. Então, mas sempre que eu vou para os Estados Unidos, existe aquilo, um afrobeat do devido Burna Boy, então essas músicas é que estão a bater agora, e tudo aquilo que era obstáculos no passado já foi suplantado. Então nós, como Spotify, nós reconhecemos que o mundo mudou. Então a língua como tal não é a expressão, não é algo mais importante. Então o que conta muito é como é que a música faz as pessoas se sentir. Então às vezes pensamos, ok, que essa música é em português, essa música é em inglês, porque isso é parte da tradição, mas isso já não é o essencial. Então, nós agora precisamos de pensar na música de forma diferente, porque nós nascemos em diferentes locais, porque as pessoas estão fascinadas naquilo que vê, aquilo que ouve, não necessariamente aquilo que é traduzido. Então, nesse contexto, nós, como Spotify África, nós tivemos aquele sucesso de músicas como Amapiano. Mesmo eu sou da África do Sul, não sei o que eles dizem nas suas músicas, mas Amapiano é a música mais tocada ou é mais solicitada no Spotify na África do Sul. Então, Amapiano Groove tem milhões e milhões de seguidores. Então, muitos desses seguidores são do Reino Unido e não da África do Sul. Então, para mim, é entender que a música é importante. Sim, é importante entender a música, mas o que torna a música universal é o feeling que as pessoas têm. Então, nós precisamos de ter aquilo. Acho que é interessante a abordagem que ela faz relativamente. Tendencialmente ou historicamente, nestas gerações mais antigas, se nós já houve esse pensamento de que a língua era uma barreira, em algum momento já foi. A Fiona bem aqui sublinhou isto, em algum momento já foi, nos anos 90, vamos lá dizer, quando a indústria musical estava a dar aqui um twist para uma nova geração, em que os ritmos como Panza estavam a sobressair, em que havia muitas oportunidades para os artistas participarem em grandes eventos, principalmente na África do Sul, os grandes awards, os festivais. E muitas das vezes a língua não é só o cantar, é a comunicação, não é? É comunicar-se com o gestor do evento, o promotor. Então, a língua nesse aspecto pode ter sido uma barreira porque não conseguia chegar à pessoa ou comunicar ou ter uma participação. Mas em termos de musicalidade, de sentimento, eu acho que o que a Fiona esteve aqui a dizer realmente faz todo sentido, porque e esta nova geração, se calhar a Priscila pode nos dar mais lucidez sobre isto. Essa geração acho que já apanhou aqui o pin de como fazer funcionar e internacionalizar. Mutone, eu ia para ti. Acredito que construíste a tua carreira sem muito destas oportunidades do digital, de a tua música ser ouvida assim, ao clicar de um teclado, não é? Meter no YouTube e automaticamente estás conhecida. Em algum momento tiveste que ter presença física nos locais, viajar, ainda ir à rádio, ir à televisão para promover. Hoje em dia quase que nem os artistas já nem precisam disso. Então, acreditas que em algum momento nesta construção da tua carreira no passado e hoje no futuro com estas novas oportunidades, acreditas que ainda há chance de não diria de recuperar, mas ainda de poder fazer valer tudo aquilo que já construíste no passado? Eu vou ligar essa questão, a outra da internacionalização.
muitas músicas que eu compus no passado são de hip hop, ou as primeiras músicas foi hip hop. E podemos acrescentar outras, mas eu trabalhei mais com hip hop. Hip hop tem um problema da língua ou da linguagem. Então, o bom hip hop, então, tens que entender aquilo, as bases. Eu vou dar um exemplo. Você pode saber, e se eu usar aquele contexto de Moçambique, que a língua primária é português, se você estiver a fazer aqui, importante, a apresentação, a parte visual também é muito importante, e também a parte de eu estar a dizer a história que eu estou a contar é muito importante, e conseguir expressar a minha mensagem à audiência. Mas também era importante informar a eles o que me motivou a escrever aquelas músicas. Porque, então aí tem que haver o equilíbrio entre, eu tive que ter aquele equilíbrio entre inglês e que Swahili, que é a linguagem que nós falamos no meu país. Então eu constatei que quando eu tive esse equilíbrio linguístico, eu pude perceber que tinha que usar um pouco de Swahili. Então, o Swahili tornou-se algo interessante, porque a audiência, ou o público, estava curioso em querer saber aquilo que eu estava a dizer, sempre que cantasse em Swahili. Então, eu penso que isso é muito importante para a questão que você me colocou com relação à internacionalização da música. Então, existe uma ligação entre música entre a forma como as pessoas percebem a música e a história dentro dessa música. Então, uma das gravadoras, eu trabalho com Tukofi, e quando nós fizemos o álbum X, era ali. Então, no álbum X, nós estamos a explorar a história de mulheres, diferentes ideias, diferentes experiências, diferentes mulheres, histórias de diferentes mulheres apresentadas nessas músicas. Então, nós trabalhamos na publicidade na França, o que eles viram. Então, eles perceberam a filosofia da música e começamos muito bem. Então, a audiência francesa recebeu muito bem essa música porque expressava o feminismo, e isso permitiu com que mesmo os artistas franceses se interessassem em trabalhar comigo, porque então o visual desse álbum é chamativo. Se você quiser saber um pouco mais, então eles podem entender a filosofia do projeto, e a linguagem é uma mistura, então eles podem entender o suficiente sobre esse projeto. Então a música também é muito, muito boa. Então nós trabalhamos muito, nós conseguimos masterizar, tudo foi bem feito. Então, não importa onde você toca coisa minha, música pode ser na televisão, pode ser na rádio, o som é impecável. Então eu quero dizer que um grande super poder para um artista de língua portuguesa, pode ser homem ou mulher, tem que haver aquilo, história, alguma coisa que tem a ver com a sua experiência, da maneira como você vê o mundo. Então, você tem alguma coisa bonita para partilhar com o mundo. Então, se você quer estar num espaço que não é necessário, que não é necessariamente um espaço onde se fala português, então é necessário com que você levar aquilo à sua história. Qual é que é a grande história? Eu também já me encontrei a navegar na música, em outros espaços, locais como a América. A história vai ser superior que a música, porque houve a saturação dessa música. Então, na América existe muito hip-hop. Então, eles vão perguntar o que é que hip-hop de África está a trazer para a América. Então, o que vai cativar o público americano vai ser a sua história naquele hip-hop. Então, você pode criar a história que vai e permitir com que as pessoas imaginem ou tenham um sentimento consigo. Então, a linguagem aí já vai ser aquilo, algo secundário. Espero ter respondido a sua história. E nós culturalmente sabemos como nós somos relativamente àquilo que são os nossos valores, como é que a gente leva a nossa herança para fora. Não é de uma forma assim tão transversal.
Não conseguimos ser tão moçambicanos fora de Moçambique, não é? Então, quais foram essas manobras que tu usaste? Quais foram esses tips? Como é que a Xichel Langa, filha de quem é moçambicana, a falar português, consegue hoje partilhar essa história, o percurso e ter-te posicionado internacionalmente? Estou mesmo satisfeita de estar a ouvir elas já a falarem. São coisas muito especiais que, na verdade, foram buscar coisas que estão lá no fundo da alma, que a gente não consegue trazer da maneira como elas falaram. Na verdade, é isto. Chega um tempo, eu não sei, minha história pode ser um pouco diferente, mas o objetivo é igual. No fundo, queremos dizer a mesma coisa, porque eu, quando via o meu pai e os meus tios, tu ainda pequena, o que é que eles estão a fazer? O que é isso aí? E a maneira como tocam a guitarra. Por que tem que tocar assim? Que estranho. O problema de identidade é um problema. Porque tu ouves uma coisa na rádio, rumba, passada, não sei o que, depois dos tios, tua família vai tocar outras coisas. E chamam de marrabento ou o quê? Tipo, mas isso aqui não é salsa, isto aqui. Vocês fizeram da vossa maneira, nem anima. Cresces. Vejo, afinal anima. Começas a ganhar identidade. Começas a conhecer-te. O meu caso é investigar mais, ver como é que eles fazem, depois descobrir. Começas a ouvir a história de África, a história de Moçambique, a história do mundo. Tu começas a ver que afinal tu estás numa zona de privilegiada. A África é um privilégio. Principalmente ser moçambicano é um privilégio, porque ela é do Quênia, ela é do Uganda, não sei o quê. Nós conseguimos nos moldar para ser como elas. Parece um problema. Quando fui à África do Sul, encontrei aqueles firmes, rijos, que aqueles são isto. Quando olhas a primeira, este é isso aí. Já vai perceber? Como ela estava a dizer, tu vais para a África do Sul, isso aqui é mais escuro, não é daqui essa aqui. Está a ver? Então, veja, para ela, posso dizer que é de Cape Town, porque é mulata. Está a ver? E quando ela canta, tem jeito de mulato de cantar. Eu, no meu álbum, por exemplo, quando fui gravar, eu pedi voz de mulata. A mulata negou. Tá bom, fica com tua voz. Então, lembrei-me de uma, a Tandy Tuli. Ela tem voz de mulato. Chamei, vem lá cantar na minha música. Era aquilo que eu... São especialidades que não podem ser problema, afinal é solução. A tua cor, a tua identidade é solução para ti, infelizmente. Tens que crescer para perceber isso. E só mais tarde, quando já não tens oportunidade, é que já estás madura para fazer sucesso. Como ela estava a dizer, 15 anos depois, não sei o quê. Ainda não viste nada. Ainda não viste nada. Quando começa a explodir agora, é bom segurar bem, porque pode ser gás. Quando te descobrires, já não queres fazer aquilo ali que fazes hoje. Vão te olhar bem. Não sei se vais entender agora, mas mais tarde, talvez. Eu, por exemplo, é a minha experiência e o que elas estão a dizer faz tanto sentido. Faz tanto sentido e sim, me descobri e fiquei firme naquilo que eu sou. Sou moçambicano. Mas vocês, músicas que fazem, é isso aí mesmo, somos nós. Por quê? Nós somos a mistura de toda a África. E estamos a lutar entre nós, sabe por quê? Nós estamos perto da África do Sul, a esgoto dominar a África do Sul. Porque até se se for já ver, quem dominou a Amapiano ali na África do Sul, não foram moçambicanos. Não foi a Babuluga, aí bateu, foi... E nem os sul-africanos não conseguiram fazer isso aí. Quando chegou o Tofu, pá, com Beyoncé. Está a perceber? Moçambicano tem esta especialidade. E depois vai descobrir que nos Estados Unidos, até Steve Wonder, às vezes é filho do moçambicano, esconderam. Vai ouvir um George Benson, é de Gaza. Já perceber? Nós somos capazes disso. Eu posso ser keniana se eu quiser. Então, esta nossa capacidade
Aqueles, por exemplo, Cabo Delgado, não precisam lutar conosco em Maputo. Porque a música de Maputo, nada. Vai lutar com aqueles de Tanzânia. Luta com aqueles do Malawi. Os estão no Niassa. E dominamos essa região toda. Já vê, né? O facto de Moçambique ser estendido assim, de ter um mar longo, deve ser, nós somos capazes de ser os que têm o mar mais longo. O quarto país africano. Hã? Estás a ver? É para dominar as Índias, é para dominar, não é para os árabes virem nos dominar nada. Os macuas têm que dominar os árabes. Por exemplo, o Swahili devia ser a língua de África. A maior parte fala Swahili. E Swahili no final é o quê? O que é Swahili, na verdade? É a nossa tradição com o árabe. Depois vais para trás, quem é o árabe? Afinal, são os africanos que foram se instalar ali. Só que depois lhes coloriram, porque sempre foi, a tendência sempre foi acabar com a africanidade. Tanto que já temos a África branca, porque viveram dizer, isso aqui não pode existir com a história que tem, com pirâmides, com universidades, nada, acaba com eles, mistura. Quando mistura já não há reinado. E só ficamos com um reino, por exemplo, que é da Suázi. Nem da Suázi não querem mais, mas temos que ouvir reinado em outros sítios, porque tem monarquia ali, tem rei ali, nós não podemos ter rei, por quê? Estás a perceber essas coisas? Temos que aprender a dominar, a nossa identidade, em primeiro lugar. Nos descobrimos, quando te descobrimos, Perchela, veja que eu sou mulato. O que é que faz mulato? Vou te dizer uma coisa agora. Quando estive na ilha de Reunião, sabe quem dominava aquilo aí? A música tradicional deles? Mulatos. Já perceberam? Mulato é o quê? É o legado do preto e do branco. É para vocês dominarem. Não brinquem com a cultura. E sempre ficam mais do nosso lado, né? São mais africanos. Quando estão aqueles batuques ali, tu te imaginas, nem preto já não está ali. Eles levaram, cantam, dançam, que nem em Cape Town fazem a mesma coisa. Dominam aquilo ali. É bonito. É o nosso legado. É haver brasileiros que chamam de pardos, eu não sei o quê. Dominam aquilo ali. É isso. Domina, pega, domina. Seja a tua identidade, domina. É isso que nós temos que fazer. Então eu quero dominar, porque eu também sou uma mistura. Não me vejo assim preta. Tem muita coisa aí no sangue. E eu quero dominar. Quero levar tudo isso que eu tenho. Dominar no palco. Obrigada. Obrigada. Para fechar esta ronda e dando seguimento aqui, ainda estamos a olhar um bocadinho esta questão da internacionalização e se calhar como o digital se influencia, se ajuda ou se ainda há um extra esforço a se fazer parcela. Falaste aqui de um vídeo com 7 milhões de visualizações. Acredita que a tua carreira pode ter acontecido num bom momento, nesta juventude em que vocês têm, sem muito, não diria sem muito esforço, mas não tanto esforço que posso falar das gerações passadas tiveram, em que esta digitalização, as plataformas, neste caso, ajudaram a alavancar e tornar a parcela que é em tão pouco tempo? Bem, tem 2 pontos que eu gostaria de falar. Depois eu volto aqui para o tema dela, porque foi um bocadinho tocante. Tem uma coisa que o meu professor ensinou-me que eu gostaria de partilhar aqui convosco. Mas respondendo, é assim, tem um problema que há em Moçambique especificamente. Estive a assistir a outra palestra, estavam a falar de streamings, de como o Spotify faz isto, YouTube isto e aquilo. Tem uma coisa muito incrível que acontece. Nós podemos ter 7 milhões de visualizações no YouTube. Destes 7 milhões, vamos lá dizer que 1 milhão 6 milhões são de Moçambique e só 1 milhão é que é de toda a Europa. Os streamings só vão pagar se forem da Europa. Tudo que escutou-se em Moçambique não vai entrar na minha conta. O que é algo muito grave, porque se a gente faz música em Moçambique, de certa forma quer ter retorno de Moçambique também, não só de fora. E para um moçambicano conseguir ser reconhecido fora, ou mesmo aqui ao lado na África do Sul, é muito difícil. Porque há estas barreiras de língua, porque como ela fala português, nós não conseguimos perceber. Tem tanta música que a gente escuta que não é em português, mas que a gente está ali na vibe. Eu, pessoalmente, quando eu escuto uma música, eu primeiro entendo o beat,
O que aquela musicalidade toda me transmite. Depois é que alguém chega e diz, tu estás a perceber o que estão a dizer? Aí eu digo que não, eu não estou a ouvir o que a pessoa está a dizer, eu estou a ouvir o que a pessoa está a cantar, como a sonoridade entra no meu sangue. Depois é que eu pego a tradução ou então the lyrics e vou lá ler. Mas tem que haver essa, como ela estava a dizer também, da identidade. Eu canto kizomba, sou muito orgulhosa nisso, eu gosto muito. E a kizomba que eu faço é uma kizomba 100% moçambicana. Não é uma kizomba que as pessoas dizem que não, porque é igual a de Cabo Verde, porque é igual a de Angola. Não! Se tu levares a minha kizomba e levares kizomba de C4 Pedro, são quizombas totalmente diferentes. Os meus beats, às vezes até perguntam, mas isso fazem em Portugal? Não, meu álbum, ele é 100% moçambicano, não tem mão de ninguém de fora. Eu tenho pessoas de Nampula, de Quilimane, de Cabo Delgado, de todo lugar de Moçambique no meu álbum. Mas todo mundo pensa que é de fora porque é bonito. Porque nós nunca valorizamos aquilo que é nosso. Estão a perceber? Porque para mim não me cabe que Stuart Sukuma é mais ouvido em Portugal do que em Moçambique. Por quê? Porque em Moçambique não conseguem abraçar as coisas, não conseguem, eles têm falta de identidade no ouvido. Este auditório tinha que estar cheio, porque nós íamos estar a falar de música no contexto de mulheres, sim, mas são mulheres moçambicanas, duas que estão aqui a falar, e mais duas africanas que estão aqui a falar. Mas o auditório não está cheio. Por quê? Porque o moçambicano tem um problema de ouvir, problema de levar aquilo que é dele, aquilo que é africano. Estão a perceber? Então, eu acho que esses 7 milhões, são 7 milhões, sim, está ali bonito escrito, mas são 7 milhões que no final das contas, não entra lá no bolso. Estás a perceber? A gente não recebe. O Spotify, por exemplo. O Spotify, tu podes ter mais visualizações no YouTube do que no Spotify por causa do videoclipe, né? Obviamente. Mas o Spotify nunca vai entregar a música do moçambicano da mesma forma que ele vai entregar do sul-africano, porque o sul-africano tem o Spotify dele. Estás a perceber? Eles têm uma indústria sólida e o moçambicano não tem. Mas por que não tem? O nosso governo não olha para essa parte. Falam de cultura, mas quando falam de cultura só pensam em malangatanas e ponto final. Não pensam no entretenimento como cultura. O entretenimento é cultura. O entretenimento paga as contas destas duas senhoras, mas o entretenimento não consegue pagar as nossas contas. Estás a perceber? Então não faz muito sentido. E indo para o ponto geográfico já, que ela estava aqui a dizer da aculturação e tudo mais, eu acho que esta pergunta é mesmo para o auditório. Quando a gente estava a estudar filosofia, disseram que filosofia nasceu onde? Na Grécia, né? Todo mundo diz que provém do grego. A filosofia nasceu no Egito. No Egito. Os egípcios foram o primeiro reino, a primeira monarquia que nós em África tivemos e que, se formos a ver, é bem maior que a Grécia. Mas o grego conseguiu ir lá e dizer que não, que isto aqui que vocês estão a dizer, vocês levaram de nós e começaram aí a espalhar que tudo é o grego, tudo é o europeu, tudo é isto, tudo é aquilo. Eu estudo música na UEM e desde que a gente começou, a gente estuda música clássica. É ópera para aqui, ópera para lá, Beethoven, Bonoccini, tudo mais. Nunca sentaram e disseram, vamos lá estudar, de facto, música moçambicana. A música moçambicana que a gente estuda é sim, da velha guarda, respeito, Elsa Mangue, tudo mais. Mas nós não temos pauta musical. Mas não temos pauta musical por quê? E temos razão de não ter. Porque eles queriam que a gente usasse a pauta musical europeia. Por que eu tenho que usar clave de sol se nós nem sequer... Um batuque não tem pauta. Tu não vais estar ali a batucar the drummers. They don't have pauta como tal. Ok, usam algumas coisas, né, para poder exemplificar ali e tudo mais. Mas batuque não tem pauta. Está isso, mas aquilo. Eu conheci Dama do Blink, conheci ela em 2010 ou algo do gênero. A primeira vez que eu assisti a Dama do Blink, ela tinha uma canção. Eu me perguntei, quem é esta mulher? De onde é que ela vem? Porque eu não tinha ouvido algo do gênero, nunca tinha visto alguém com uma performance como ela. Então, eu aí comecei a perguntar, será que Moçambique tem esse tipo de música, de cantores? Porque eu nunca tinha ouvido uma coisa do gênero. Então, como estrangeiro, eu queria vos dizer que vocês já têm isso. Então, a maneira como a Dama do Blink desenvolveu a sua música,
prova que vocês têm isso. Então, vocês estão lá, estão... Então, o importante é amar aquilo que vocês são e criarem mais e mais. E se vocês olharem para o piano ou afrobeats, o que esse tipo de músicas tem, eles procuram promover cada vez mais. Dancehall, os produtores de dancehall podem nos ensinar uma coisa. Então, eles produzem uma música e arranjam 15 artistas a cantarem sobre aquele ritmo. Então, quanto mais se toca aquele tipo de música, as pessoas ficam familiarizadas com aquele ritmo. Então, é como qualquer produto. Se você tiver mais pessoas a ouvirem aquele tipo de música, a música vai ter que ficar popular. Então, é como a água. Quando faz aquele lançamento de uma marca de coisa de água, se a água for aquele promovido, então muitas pessoas poderão comprar aquela água e a água torna-se popular. Então, é a mesma coisa que acontece com as plataformas. E eu gostaria de encorajar os cantores, os músicos moçambicanos, aqui na sala, aqui, não pode-se pular etapas. A música moçambicana nunca vai ter sucesso lá fora até que os moçambicanos escutem aquilo que é produzido aqui em Moçambique. Mutono falou de uma coisa muito importante e falou verdades que nós já conhecemos. Não há muita novidade no que ela disse. Mas o que eu ia perguntar quando se decide, e falou muito bem, nós decidimos quem somos nós. São os artistas, é o governo, quem são essas pessoas que decidiram transformar e dar esta nova visão de fazer de queniano para queniano? The artists. Our government is used. O artista, o nosso governo quase nada faz para apoiar a cultura. É como qualquer país africano. Vocês tiveram manifestações aqui. Em junho nós também vamos ter aquilo, manifestações. Estamos a viver aquilo, os mesmos problemas. Em Nigéria também tiveram aquilo, manifestações. Todos os africanos estão a ter o mesmo problema. Estamos a viver assim, a mesma realidade. Os nossos governos não entendem acerca da tecnologia, não entendem acerca da indústria criativa, não nos entendem. Eu fiz uma decisão, eu não estou a lutar contra isso. Eu pergunto, o que é que eu posso fazer ao desenvolver a plataforma que é Festival de Musical. Então, essa é a intervenção social que eu posso fazer. Eu acredito que os músicos cenianos são muito bons, então eu acredito também na diversidade musical. Então, eu penso que é daí onde virá a resposta. E também acredito na audiência. Então, a audiência, o público precisa de ser dado essa música. Então, eu fiz essa decisão como artista. Então, eu tomei essa decisão como empreendedora. Então, quando nós cultivamos esse espaço entre o artista e a audiência e o público, nós, sem governo, sem intervenção, então nós colocamos o artista na plataforma. Então, quando nós começamos todos os domingos, primeiro domingo de cada ano, então nós convidamos as pessoas, venham para escutar aquela música, não importa se você conhece o músico, você vem para o festival para ouvir a música. Então, quando nós tivemos esse espaço, então os artistas, eles lideraram com as conversas. Então, se Moçambique adotar esse sistema, eu quero acreditar que nos próximos 4 anos nós vamos ter aquilo, debates entre músicos moçambicanos e público moçambicano. Então, é aí onde eu encontro a mudança começa daí. A questão do assédio sexual, a questão da... A primeira coisa que eu vou dizer é que a todas as mulheres, então nós sabemos como a nossa realidade. Não existem mulheres no mundo que não partilham a mesma experiência. Se você é indiana, se é africana, se você está no Médio Oriente. Então, nós vivemos num mundo patriático, então que sempre haverão alguns limites que são impostos pelos homens que dominam a sociedade, ou sociedades dominadas pelos homens. O que nós podemos aprender é como podemos navegar nisso.
porque nós podemos lutar contra o sistema. Eu estou feliz em saber que temos uma ativista aqui, alguns que lutam contra o sistema, mas no nosso cotidiano nós podemos lidar com isso e lutando também. E não é boa ideia, não é normal, eu não sei, digo que temos que nos acostumar, mas nós precisamos de aprender como navegar nesse mundo. Mas com relação à sua questão, a questão de vestimentas, a pessoa que me inspirou nos últimos anos é Shomadrose. Shomadrose, ele vem de uma comunidade muito pequena na África do Sul, Shomadrose. De acordo com o sul-africano, não existe a categoria daquela comunidade. Então ela levou coisa, ela mudou coisa, o cabelo, ela fez de um jeito tal, pintou. Então ela levou coisa então ela veste de uma forma muito diferente, mini saia, mas ela fez com que a sua cultura se tornasse mais cool, se assim podemos dizer. Então é o que nós, como africanos, podemos sair da nossa cultura e fazer alguma coisa para o mundo que tenha um significado, porque a sua cultura é a coisa mais interessante para o mundo. Se eu mostrar a Shomadrose com aquela mini saia, então eu mostrei aquilo para as pessoas com as quais toco a percussão. Então eu disse, então se você cortar aquela saia, aquilo torna-se uma mini saia que é usada geralmente pelas bailarinas e te deixa mais sexy. Mas as pessoas vão ver que não estão habituadas a isso, mas existem alguns locais, quando as pessoas te veem nisso, eles hão de ver a sua cultura e não de ver as suas pernas. Mas, infelizmente, existem alguns locais onde as pessoas poderão criticar essa forma de ser. Mas é necessário ver que aquilo que você faz vai de acordo com aquilo que é a sua identidade. E isso que eu quero dizer quando falo de navegar no sistema. Então, se você usar uma mini saia, mas que tem a ver com a sua cultura, pode ter a certeza que vão te deixar andar, porque isso tem a ver com assemelha-se à sua cultura. Então, eu penso que é isso que podemos aprender de Shomadrose. Outra coisa que nós podemos, então, para ela se destacar, ela juntou Kiswahili e Venda. Ela sabe falar Kiswahili porque ela viveu alguns anos em Tanzânia. Então, a primeira vez que nós recebemos a ela, nós vimos uma sul-africana a falar Kiswahili. Então, nós achamos que essa era uma das coisas muito interessantes. Então, imediatamente, ela se internacionalizou. Então, ela já deixou de ser cantora, artista sul-africana, e ela tornou-se uma artista internacional, uma sul-africana que está misturando a sua cultura com a nossa cultura. Então, agora ela já não pertence mais à África do Sul, mas ela pertence ao mundo. Quando ela viajou para a América, não classificaram com ela como alguém sem expressão. Então, quando olharam para ela, nos Estados Unidos, ela tornou-se pessoa única. Então, a forma como ela aparecer foi imediata. Ela não teve que trabalhar para a sua imagem. Aquilo foi uma coisa espontânea. Então, por causa desse caráter que ela tem agora, então há uma coisa que permite com que ela exista no mundo que facilmente podia eliminar. Então, eu penso que existe alguma coisa que um artista deve carregar, um superpoder, que você tem que levar alguma coisa da sua cultura e perguntar como é que isto pode se juntar a algo global. E você torna aquilo algo único. Xixau. Essa convidada, não é, que está aqui, e deixando já as últimas considerações. Estão preparadas ou prontas para o Kadoda? Era só para dizer que, em termos de ritmo, o Kadoda é similar a muitos outros ritmos. Para mim não tem diferença. O marabente,
vais pôr enxada só. Vais pôr na nossa marabenta, está lá. Nós podemos marabentar a nossa cadodice. E tem a ver muito com identificação de ritmo. Afinal, temos, é o que ela estava a dizer. Nós temos, já perceber. Agora não vamos lutar em nomes, porque nós sabemos que ainda sofremos com tribalismo. Agora vamos fazer cadota. Ou vamos sentar, fazer uma conferência nacional de artistas, sentar, discutir onde é que vamos explorar este ano. Vamos para o norte todos. Vamos usufruir a música nortenha, vamos fazer festival durante 5 anos de música do norte, vamos fazer cadota. Esses 5 anos. Os próximos 5 vamos para onde? Vamos para Manica, vamos explorar os ritmos de Manica. Temos que sentar, fazer conferência, porque até na África do Sul, em Durban, aconteceu coisa, conferência de Mkongo. Um de quase nada, um Zulu veio queixar, está a fazer conferência daquela, com licença, daquela porcaria. Eu não acredito. E as nossas coisas tradicionais. Está a ver? Conferência de... Tá a ver? Até dizer chega. E tem conferência, tipo, o que se aumenta, o que se tira, como desenvolver. Vamos sentar e conversar sobre isso. Temos que ser pelo menos 1000 artistas e dizer onde é que vamos agora. Vamos para o norte, vamos para o centro, vamos para o sul discutir sobre isso. Senão vamos ter problema de... Já tivemos problema com Marabenza e Panza. Panza o que é? É uma evolução ou revolução da Marabenta, né? E acabamos tendo um que praticamente está sozinho. Às vezes vamos onde está a bater. Não é sobre isso. Todos os sítios têm que bater. Agora só temos que nos organizar. Onde vai bater agora? Tipo, agora é a nossa vez. Está a ver? Nesse sentido. E em relação... E para mim nem chega a ser desafio. Nas minhas músicas tem, se calhar tem que pôr lá enxada só. Mais nada para tu diagnosticares que isto faz lembrar aquilo. Porque nós temos problema de tapar ouvidos quando a nossa cultura é ouvir. Nossa cultura é de falar e ouvir. Está a ver? Chama-se cultura oral. Caringana ou a caringana, vou-vos contar, ouvir e depois tirar aquilo que presta. Então, se não é pessoa da tua província que está a fazer, não é teu, é mentira. É mentira. Nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. Não só pelo fato de ser moçambicanos e falar português. Em termos de ritmo de África, temos em comum. Não é justo dizer que é passada. Nada. É moçambicana, é ritmo daqui. Nós também temos. Nós também temos. Todos nós temos. É afrobeat na Nigéria. Nós também temos. É da Nigéria, o Aemba. Nós também temos. Agora temos que fazer igual? Não. Vamos fazer a nossa moda moçambicana, criar a conferência de juntar isso tudo e saber as diferenças e curtir, ouvir o que o outro tem. E não ficarmos naquela... Quando a gente vai para o norte cantar nossas coisas, primeiro não estou a entender a língua e não estou a entender o ritmo. Tem que nos vaiar. Não é música africana. Não somos todos africanos. Não era suposto nos apoiarmos. É por isso, dificilmente vamos para frente. Uma coisa importante que ela estava aqui a dizer. Primeiro, se conseguirmos aqui. Depois resolver o problema do mundo. Porque lá fora até pergunto, quem bate mais no teu país? Você só fica a tromelar só com os outros. Tipo, quem bate mais? As tantas gêmeas está bom. Não. Porque lá tem coisa, aquele dinamicopo. Aquele que bate mais, começa barulho de quê? Tribal. As últimas considerações é que já estamos mesmo... Não, queria falar também... Põe coisa, o painel de mulheres, querem nos pôr 1 hora a falar. Não é justo isso aí. Tem que arranjar mais tempo para nós. Estamos a 2 horas já quase. Temos mesmo que fechar, temos outro grupo já para entrar. Sim, a questão do assédio, que é muito importante. Desculpa, eu queria falar sobre isto. A questão de assédio ainda é pequeno, tem mais do que isso. Tem muito mais do que isso. A mim costumam dizer, nem podia estar casada. Casaste cedo. Teu marido é teu manager. Ele é que devia ser. Quer dizer, uma pessoa não pode ter vida própria mesmo estando casada. Quem disse que estar casado é estar preso? Artista é livre, tem que respeitar isso aí. Agora, se acha que tem que me assediar, pelo menos ser bonito.
pelo menos ser bonito, pelo menos me atiçar. Não é só vir só, porque o corpo é meu. Se eu quiser, dou. Se eu não quiser, não dou. Deixa eu ver. Não é só ser assédio, vir, pipipi. Não, olhar para me dizer, dá. Até que dá para me apaixonar por ti. Porque não. Deixa eu ver. Isso é muito independente, depende do corpo de cada um, desejo de cada um, malandrice de cada um é livre. Mas não é virar-se de arma quando você nem tem porte. Também, tem que ter porte. Mas também globalmente. Portanto, as plataformas digitais tornaram-se mais usuárias, as pessoas tiveram mais protagonismo, mais presença, mais visualização. Então, acredito que também é uma das ferramentas que pode ser aqui muito bem trabalhada para o futuro e para o 5. Depois começa a ler um livro de juventude até conseguir ter preparação, a capacidade de maturidade para depois compreender ou perceber Saramago. Então, bebermos daquilo que é nosso, nos blindarmos daquilo que é ser moçambicano, e aí quando nós tivermos capacidade, conhecimento, maturidade, formação, nós conseguimos levar um produto finalizado para o mundo, sem, claro, descurar aquilo que é o nosso Moçambique e trabalhar